do Espírito Santo. Amém? Sentar-se um pouquinho. Prezado Padre Jorge, Padre Ednei, os fiéis, sempre uma alegria estar aqui em Belo Horizonte. Nós vamos falar um pouquinho dessa festa dedicada ao nosso padroeiro São José, que também nós vemos o tema de hoje, São José que é padroeiro dos moribundos. O que são os moribundos? Os moribundos são aquelas pessoas que entraram no processo da morte, ou seja, começaram a morrer. E quando nós entramos nesse processo da morte, várias coisas podem passar na cabeça de cada um. Ninguém passou primeiro e veio contar como é que foi. Ninguém explica, é o mistério da morte, castigo do pecado. E ao mesmo tempo também nós entramos na realidade da nossa vida, que como é exatamente, são os moribundos, são pessoas tão graves e podem voltar. São pessoas que entraram no processo da morte, ou seja, entraram nessa escatologia da morte, ou seja, últimas coisas vão acontecer com cada um de nós. E nesse processo, como nós falamos, ele não tem uma volta. Não é que a pessoa vai melhorar, vai ficar bem, não tem esse processo. Mas é algo que entrou, nós entramos nesse momento que vai exatamente falar o nosso coração entre nós e Deus. Nós e Deus que entramos ali. Por isso São José, ele é o padroeiro dos moribundos, porque ele é o modelo daqueles que entraram bem nesse momento. Aquele que realmente do lado de Jesus e de Nossa Senhora estava ali naquele momento difícil, evidentemente para todos nós, porque ninguém sabe como é ou como pode ser, mas São José dá para nós não só o fato de ele morrer nos braços de Jesus e de Maria, mas ele dá um exemplo para nós de buscarmos nesse momento difícil de nossa vida. Por isso que é importante para nós nesse momento olhar para São José como padroeiro dos moribundos, porque é uma pergunta difícil para cada um de nós que me tranquiliza a hora da nossa morte. O que nos dá medo? O que causa o medo? O que causa a tranquilidade? Pessoas que entraram com muita tranquilidade, O Papa Bento XVI perguntaram para ele: "O senhor tem medo de morrer?" Ele é Papa, fez muitas coisas na igreja. Disse: "Não tenho medo de morrer, porque aquele mesmo que vai me julgar é o mesmo que morreu por mim na cruz." Então isso dá uma tranquilidade à pessoa nessa confiança, mas naquele momento da morte, esse momento que abrange e que cada um de nós vai passar, ninguém vai ficar ausente ou isento desse momento. Todos nós, até Cristo passou, então nós também, passando por esse momento, o que realmente nos tranquiliza e o que o realmente São José viveu para que ele seja o padroeiro melhor, aquele que guarda, que ajuda os moribundos, para que seja o padroeiro dos moribundos. O que São José viveu que levou a esse momento de ser esse padroeiro para nós, aquele que viveu bem e aquele que transmitiu e vai transmitir, nos ajudar também nesse momento. O Papa Bento XVI, na sua encíclica muito bonita, que aconselho a todos a lerem, a espécie salvo, ele fala algo muito bonito que tranquiliza o nosso coração, já que nós não sabemos como que é, a forma que é, o modo que se procede. Então é importante nós olharmos o que realmente pode ser. E o Papa Bento XVI explica o Salmo 22: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E bonito nessa o Papa medita conosco, com a igreja, nesse momento difícil da boa morte, olhando bem a esperança. Exatamente, estamos no tempo, no jubileu da esperança. Essa esperança é fundamental para nós. E é exatamente essa esperança que estamos vendo aqui, é que o jubileu procura trazer para cada um de nós. E o Papa diz, "O Senhor, meu pastor, nada me falta." Ele pula para os últimos versículos: "Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estás comigo." Essa é a frase central que o Santo Padre medita conosco. Qual é esse vale sombrio? É a morte. Quem atravessa comigo? Cristo.
O verdadeiro pastor, diz o Santo Padre, é aquele que conhece também o caminho que passa pelo vale da morte. Aquele que mesmo na estrada da derradeira escuridão, onde ninguém pode acompanhar a morte, só nós entramos, mas ninguém entra conosco nesse momento, só nós que vamos atravessar esse vale nunca ultrapassado por nós e que ninguém nos contou como que é. Pois bem, esse pastor, ele pode me acompanhar, ele caminha comigo, servindo-me de guia ao atravessá-la. Ele mesmo percorreu essa estrada, Jesus, desceu o reino da morte, venceu-a e voltou para nos acompanhar a nós agora, nos dá a certeza de que, juntamente com Ele, acha-se uma passagem, não só uma passagem, mas uma passagem na tranquilidade e na paz. A certeza de que existe aquele que mesmo na morte me acompanha e com o seu bastão, como fala o Salmo, e o seu cajado me conforta, me leva por esse caminho difícil, esse caminho a nós vamos ultrapassar. De modo que não devo temer nenhum mal, como diz o Salmo. Esta era exatamente a nova esperança que surgia para a vida de todos nós fiéis, ou seja, o modo que Cristo veio trazer, o modo de ultrapassar esse momento do vale sombrio da morte. Mas o que nos tranquiliza em tudo isso? O que São José nos mostra que nos tranquiliza nesse momento? Esse momento que nos dá mais força na hora da nossa morte, esse momento difícil, é exatamente o auxílio da nossa fé. Exatamente aqui que São José é o nosso modelo. É a nossa fé que nos faz, exatamente como vamos ver, esse modo de entrar e atravessar esse momento onde nós vamos exatamente recorrer ao padroeiro dos moribundos, mas pela seu modo de fazer e o seu modo de viver esse momento difícil que nós vamos ultrapassar, exatamente a nossa fé. Quando nós somos batizados, o padre pergunta, que nós respondemos através dos nossos padrinhos. O padre nos pergunta, nos chama pelo nome, nos pergunta: que pedes à Igreja de Deus? O nosso padrinho responde por nós, nós respondemos a fé. Que pedes à Igreja de Deus? Respondemos a fé. O que te alcança a fé? A resposta da Igreja, a vida eterna. A fé está intimamente ligada com a vida eterna. E na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos dá a definição desta fé. O que é a fé? A fé, diz a carta aos Hebreus, é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Essa é a definição da fé. Em latim, diz spendarum substantia rerum, argumento non apparentia. Essa frase, essa definição entra também para o nosso catecismo, onde nós respondemos que realmente é a fé. São Tomás de Aquino explica que a fé, ela é um hábito, ou seja, uma predisposição constante da nossa alma, do espírito, em virtude da qual a vida eterna tem início em nós. E a razão nos leva a consentir naquilo que nós não vemos. Como que a fé, ela é bonita, está intimamente ligada com a nossa redenção, com o céu, com a vida eterna, e nos faz exatamente pensar e viver aquelas coisas que ainda nós não possuímos. A substância de que se fala na carta dos Hebreus é exatamente a vida eterna, o céu. É que nós vivemos de tal forma essa fé que aquilo entra dentro do nosso coração. O Santo Padre chega a falar, que a fé ela não só ela é informativa, mas ela nos mostra mais ainda do que isso. Ela nos coloca na realidade da vida eterna. Nós vivemos pela fé a vida eterna já aqui nesse mundo. E a prova do argumento que as coisas não aparecem é que aquilo nos causa dentro de nós uma alegria que só a fé pode nos dar. Como, por exemplo, quando uma pessoa está... O que faz uma pessoa não viver ou não buscar o pecado? O que faz a pessoa não ir atrás do pecado? Algo que ela está vendo no momento. Ela
está colocando diante dela ali uma realidade. O que faz a pessoa não aceitar uma coisa que ela está vendo em troca de uma coisa que ela não está vendo? Só a fé faz essa realidade no momento. Imagina uma pessoa que estivesse diante de uma fortuna que ela podia roubar naquele momento, que podia ser a vida dela todinha realizada, ou seja, viver bem, viver alegre com aquele dinheiro, que ela podia realizar tantas coisas durante toda a sua vida. Está diante daquele dinheiro ali, ninguém vai saber. Ele pode roubar, ele pode levar aquele dinheiro embora. Se ele não roubar, o colega dele vai roubar, vai pegar. Então está diante de uma realidade material onde ele tem que tomar uma decisão para a sua vida. Aí entra a fé. A fé vai dizer para ele: eu não posso fazer isso. Isso aqui ofende a Deus. Isso aqui vai me tirar a vida eterna, vai me tirar o céu. E por amor a esse céu que ele nunca viu, nem sabe como é que é, nem sabe como é que é essa realidade, ele nunca entrou lá, ele deixa todo aquele bem material a troco de uma realidade espiritual que ele não viveu, ele não conheceu. Mas a fé traz de tal modo presente aquela realidade que ele é capaz de abandonar tudo aquilo, e preferir a vida eterna. A fé bem vivida, a fé faz com que a pessoa traga para essa realidade presente esse momento de uma coisa futura que ela não viu. E às vezes o colega vai lá e roubou aquele dinheiro, tinha fé, levou, foi embora e vai ter uma felicidade material naquele dinheiro. Mas a pessoa, pelo fato de renunciar àquele momento, àquele pecado, ela experimenta dentro de si uma realidade que o outro que tem o bem material não vai experimentar. É aquela alegria profunda de que ele renunciou por uma causa tão grande, ou seja, uma alegria verdadeira que enche de fato o seu coração. É a prova daquelas coisas que não se veem. A pessoa experimenta dentro de si uma realidade, algo único que a pessoa não pode nem sequer explicar. Portanto, a fé, como diz o Santo Padre, ela não pode ser uma realidade, algo, só uma imaginação, mas pelo contrário, a fé nos dá algo presente. Nós vivemos nesse momento, com a nossa fé, uma realidade futura. Nós vivemos aqui já o céu aqui na terra. Como a gente vê na vida de cada santo, os santos também viveram essa realidade, viveram esse céu aqui na terra, embora no meio de tantos sofrimentos, tantas dificuldades. Mas por quê? Por amor ao reino dos céus. E onde está o centro dessa realidade, dessa substância, que nos fala a carta aos Hebreus? O centro dessa realidade é Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo, exatamente se tornou de modo quase invisível essa realidade futura. O céu, a gente não vê o que realmente é na sua integridade de felicidade, mas nós vemos em Cristo que realmente o céu nos aguarda, porque Ele mostra através do Pai que enviou o seu Filho para morrer e dar a sua vida por nós, por uma realidade muito grande, uma realidade que valeu a vida do seu Filho, do Filho de Deus feito homem, que veio a esse mundo, se encarnou, morreu de os piores sofrimentos. A gente viu na celebração da Semana Santa, viveu e morreu de um modo difícil, para quê? Por uma realidade muito maior que impede essa morte, essa paixão de Cristo, para que nós possamos possuir algo muito grande. Jesus não ia morrer por algo pequeno, por algo simples, mas por algo grande, que é a nossa alma, que para Ele, mesmo que seja uma, ela é uma realidade imensa, morreria por nós, mesmo que fosse um, para nos dar esta vida eterna, nos dar esse céu de tão grande que Ele é e tão magnífico que Ele é. Os santos não conseguiriam descrever, só um santo que viu o céu sem morrer. Foi São Paulo apóstolo, como ele diz na carta aos Coríntios, ele foi arrebatado ao céu. A gente podia perguntar assim: mas São Paulo, conta para nós como é que foi o céu. Ele vai dizer lá nessa carta aos Coríntios, lá tem coisas que eu vi que não existe aqui na terra, uma linguagem que possa expressar a maravilha que Deus preparou para o homem para toda a eternidade. O céu é algo grande, mas viver da fé do céu se torna uma realidade ainda maior, porque a nossa imaginação não pode pensar, não pode imaginar
não pode nem sequer descrever. Nós descrevemos desde o céu, nossa linguagem aqui, né, material. Tudo que nós imaginamos de bom ou de melhor, o céu é muito mais do que tudo isso. Tanto é que São Paulo não tinha uma palavra de falar que isso é bonito, maravilhoso, não expressaria a realidade desta fé que São Paulo, dessa realidade do céu que São Paulo viu, experimentou essa alegria no seu coração. Por isso, prezados irmãos, como é que é bonito nós vemos em Cristo essa realidade. Os santos olharam para Jesus e em Jesus Cristo encontraram toda essa realidade, ou seja, que toda essa aspiração, desejo, a alegria da vida eterna, elas são realizadas nessa pessoa de Cristo. Nós encontramos ali toda essa substância da vida eterna, encontramos em Cristo, porque em Cristo nos dá toda a alegria da posse de Jesus, da posse do seu amor, traz para dentro de nós uma realidade futura, que ela não existe ainda de fato, mas ela existe real no meu coração, dentro de mim. Eu sinto a alegria do céu quando nós, por exemplo, vamos receber a Eucaristia, nós adoramos a Jesus na Eucaristia. Com Cristo sentimos essa alegria da posse da vida eterna que a fé traz para dentro de nós no momento que nós vivemos, porque exatamente Deus manifestou toda a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia e a grandeza do céu da vida eterna na pessoa de Cristo. Por isso, em Cristo, os santos são capazes de fazer qualquer coisa. Como diz também a carta aos Hebreus, os mártires procuraram o martírio, procuraram ser mortos em busca de uma ressurreição melhor, ou seja, queriam através da morte, do sofrimento que eles não escolhiam, eles não sabiam de que iam morrer, não sabiam de que forma que iam morrer, mas sabiam porque viam em Cristo, porque morriam por Cristo, pelo amor a Cristo, eles encontraram ali uma felicidade muito maior do que a vida, é uma recompensa maior do que as realidades possíveis aqui neste mundo, aqui na terra. Em Cristo viam através da sua fé a realidade do céu, já viviam essa realidade, sentiam a alegria no seu martírio. É impossível, né, que um ser humano consiga encontrar felicidade, mesmo sofrimento concreto, a não ser pela realidade, pela realização, pela realidade da fé, da vida eterna, com esse olhar do céu que nós trazemos para dentro de nós. Por isso que essa fé é que nós levamos para essa obscuridade no momento da morte. E foi exatamente essa fé, essa esperança que provém do encontro pessoal com Deus, é que viveu São José. Aqui voltamos à figura de São José. Ele nos ensina a viver essa realidade da vida eterna na sua vida, no seu dia a dia. Ele trouxe para dentro de si essa realidade de Cristo, para dentro da sua vida cotidiana. São José era um homem também como Nossa Senhora, preparado por Deus para uma missão toda especial. Ele também foi chamado, ele também foi avisado, não é? Nossa Senhora, ele não entendeu o mistério da encarnação, não entendia o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo. Nossa Senhora, como Deus não falou para ela contar para ninguém, ela também não contou nem para São José, mas São José, quando percebeu que Nossa Senhora estava grávida, não sabia explicar, pensou em fugir, né? Não sabia, não podia, não desconfiava em nada de Nossa Senhora, evidentemente via a santidade de Nossa Senhora, tinha certeza absoluta de tudo isso. Como ele não sabia explicar, eu vou embora, vou fugir. Mas era um homem escolhido por Deus para uma missão diferenciada, a missão de conduzir, né, trazer Deus para dentro da sua realidade, da encarnação, da nossa redenção a São José, né, como aquele que ia também conduzir a Sagrada Família. E nessa missão, São José teve um sonho, e no sonho Deus mostrou para ele a realidade da sua missão. Não temas, José, em ser marido da tua esposa, e o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Na mesma hora, nesse mistério, nesse anúncio do sonho da São José, através de um anjo, São José aceita no seu coração esta missão e começa a vida diferenciada de São José. Como diz o Evangelho de São Mateus, logo no começo, no seu capítulo 2, São Mateus já fala que São José era um homem justo, ou seja, na Sagrada Escritura, justo quer dizer um homem santo, um homem que buscava em tudo agradar a Deus. E por isso Deus o escolheu e trouxe para toda a sua realidade salvífica.
Então São José vai trabalhar, a realidade de São José é trabalhar para cuidar do menino Jesus e de Nossa Senhora, nesse sentido. Então São José, ele começa a viver a sua vida para Jesus e para Maria, e começa a mudar a sua realidade. Ele vai para Belém, começa a preparar as coisas para o nascimento de Jesus, mas aquele homem que conversa com Nossa Senhora, dialoga com Nossa Senhora, mas confia na providência de Deus. Não sabe como vai realizar as coisas, mas Nossa Senhora e Jesus se entrar de tal forma no coração de São José que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele vai para Belém, confiando no que Deus pode realizar lá para Jesus. Não encontra lugar na hospedaria, vai para um lugar mais simples, para uma gruta pobre, organiza da forma que pode organizar, porque ele pensa: Deus me conduz todas as coisas. Se Deus quis assim, assim vai ser feito. Então nasce Jesus, os magos vão visitar, ali vem também os pastores, como diz o Evangelho. Nossa Senhora guardava essas coisas pensando, meditando no seu coração, e São José também vivia nessa realidade, na meditação do seu coração. Depois vai apresentar Jesus no templo com Nossa Senhora, vivendo com Nossa Senhora e com o menino Jesus. São José começa a entrar nessa realidade, de pai adotivo de Jesus, guarda da Sagrada Família, até que começam as ameaças à figura de Cristo. São José vai defender Jesus. Em sonho, depois das visitas dos magos, ele tem que fugir para o Egito. São José não reclama sobre esta fuga. É algo difícil para São José. Não conhecia bem o idioma do Egito, um lugar pagão, um lugar diferente, um lugar que não coincidia em nada do que ele vivia, da sua fé. Mas Deus mandou para lá porque Herodes queria matar Jesus. Podíamos dizer, se fôssemos talvez um de nós, dizer: Senhor, não é fácil matar o Herodes, mais fácil Herodes morrer, resolveria todos os nossos problemas, não só meu, da família, mas de muitas pessoas aqui em Israel ficariam felizes com a morte desse homem. Mas não, São José não pergunta nada disso. Pega Jesus e pega Maria e vai para um caminho difícil, um caminho perigoso que liga Israel, que liga Belém até o Egito. Vai para lá, vai ficar lá até quando? Até quando Deus mandar. Ele não tem data, ele não tem circunstância, ele monta ali o seu trabalho até quando Deus mandar. Quando morre Herodes, Deus avisa para José: pode voltar de volta para Israel, porque ali já morreram, que eles queriam perseguir e matar o menino. Ele volta para Nazaré. E o Evangelho fala uma frase misteriosa sobre Jesus: o menino crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. São José via aquela criancinha e sabia que era o Filho de Deus encarnado, sabia que era o Messias, mas aquela criancinha começa a obedecer a ele, São José. A realidade é que ele via em Deus, Deus que obedece a José. Ele começa a mandar, ele começa a falar, ele começa a ensinar o Filho de Deus. Jesus tinha a ciência divina, mas experimental ele tinha que começar a fazer. Deus sabe que o martelo ele prega um prego, mas Deus não tinha feito isso. Então Jesus aprende com José a fazer aquelas obras, trabalhar com São José. São José começa a mandar em Jesus. Olha que bonito na vida de São José, mandar em Cristo, a forma que São José aprende a mandar em Jesus, e ao mesmo tempo pedir as coisas para Deus, que faça para Jesus, faça aquele trabalho, que começa a ouvir Jesus. Podemos imaginar Jesus pedindo alguma coisa para São José, Pai, me dá água, Pai, me dá uma comida, E São José que vai dar para Jesus aquilo que o Filho de Deus é que pede para ele concede para Jesus. Então a fé de São José, ela é uma fé viva, uma fé que traz essa realidade, a realidade da vida eterna presente no seu coração, ao ver Jesus, que obedece às suas ordens e que pede também as coisas para ele. São José vai dessa forma crescendo na sua fé, no seu amor a Deus, no seu amor à Sagrada Família, na sua missão que Deus o confiou. Até aquele momento, nós também cantamos no ofício de São José, da perda de Jesus no templo. A gente vê a guarda da Sagrada Família, José, a quem Deus confiou tudo que tinha de mais precioso, Jesus e Nossa Senhora. De repente, o menino desaparece em suas mãos.
Nós podemos imaginar a angústia, a correria de São José e Nossa Senhora, não sabendo onde estava o menino Jesus. Procuraram 3 dias, qualquer pai, qualquer mãe sabe que procurar uma criança de 3 dias, não acharam, né? Procurando no templo, procurando em vários lugares. Terceiro dia, eles encontram Jesus ali, né, conversando com os doutores da lei. E Nossa Senhora, São José e Nossa Senhora nunca reclamaram de nada, né? Foram para o Egito, foram para Belém, sem ter as condições, Jesus teve que nascer na gruta, uma reclamação, né? Vão dali de Belém para o Egito, nenhuma reclamação. Voltam para Israel, uma reclamação. Mas agora, Nossa Senhora expressa com Jesus uma reclamação do filho, do pai, e eu de procurava cheio de aflição. Isso mostra a angústia de São José, de Nossa Senhora naquele momento. Mas exatamente essa fé de São José, Jesus vai dizer: não sabia se preocupar nas coisas de meu pai? Ou seja, eles aprendem com Jesus, porque tem que ser pai motivo. Sabe que Jesus tem que ocupar-se nas coisas do seu Pai, de modo que São José vai crescendo, como Nossa Senhora meditava no seu coração. São José também vai crescendo nesse momento, vai crescendo nessa fé, nesse amor a Deus. Então, dessa maneira, dessa forma, com essa fé, com esse amor a Deus, que esse São José vai trazer para dentro de si a realidade de Cristo. Ele não viveu o momento da cruz, não viveu nesse momento, mas ele viveu todas as realidades de Jesus no seu dia a dia, trouxe para dentro de si com a sua fé, sempre buscando, como a fé sempre faz, trazendo para dentro de si as realidades da vida eterna. E assim São José vai morrer. Chega o momento da sua morte, o momento que vai entregar a sua alma para Deus. Como São José vai entregar a sua alma para Deus? Quando nós formos morrer, nós chegamos nesse momento da morte, o que nós vamos olhar? Vamos olhar para trás. O que nós fizemos? Quais as obras que nós fizemos para Deus? O que nós fizemos de bom? Isso vai vir no nosso coração, vai vir na nossa mente, mas sempre ligados, não de modo desesperador, mas a misericórdia de Deus. Muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa, ou fizemos o que não devíamos fazer, mas ali naquela realidade rege a misericórdia de Deus. Não são nossas obras que vão tranquilizar a nós naquele momento, mas foi exatamente a fé no nosso coração, aquilo que nós trazemos para dentro de nós, para nos consolar, saber que Deus Ele está conosco, atravessando nesse momento da hora da morte. E exatamente isso, São José é o padroeiro dos moribundos, vai trazer, né, para a sua morte as realidades que ele teve com Cristo e com Nossa Senhora, que viveu com Cristo e com Nossa Senhora, o que ele colocou, né, na sua colaboração na vida da Sagrada Família, colocou tudo que tinha que ser colocado, fez com que Jesus fosse conhecido naquela redondeza toda como filho do carpinteiro, né? Ninguém falava mal de São José, não era que o filho daquele carpinteiro era ruim, mas era filho do carpinteiro, assim era conhecido Jesus. Então, dessa forma, São José traz para a sua morte essas realidades que ele conquistou durante toda a sua vida. E exatamente assim, Jesus, Nossa Senhora, no seu leito, são exatamente o troféu que ele está levando para dentro da sua morte. Jesus ali está dizendo, quase dizendo para São José: tenha tranquilidade, tenha paz, eu estou aqui para atravessar comigo essa realidade que já foi plantada, que já foi colhida, que está nesse momento de receber a recompensa eterna. Jesus, a presença de Jesus e de Nossa Senhora do lado de São José, traz para ele a realidade daquela vida futura, da substância, como diz a carta aos Hebreus, de modo bem concreto, e que ele merecia por tanto bem que ele fez e que ele trabalhou aqui na sua vida na terra. Por isso, prezados irmãos, vamos pedir a São José que também nos ajude a assistir na hora da morte, né, que Jesus possa estar conosco, colocando diante de nós não nossas fraquezas, debilidades, faltas, o que nós deveríamos fazer ou não fizemos, ou que fizemos e não deveríamos ter feito, mas a realidade de Cristo e em Nossa Senhora. Essa realidade deve atravessar conosco, essa realidade temos que viver nesse momento. Ele morreu por nós na cruz, mais do que todos nós, Ele quer a nossa salvação eterna, e por isso aqui Jesus, junto de nós, ali, no momento da morte,
invocando a Nossa Senhora, é que nos traz a consolação. E aqui São José é o nosso padroeiro daqueles que são moribundos, que estão passando por esse momento. Que São José nos ajude a viver na nossa vida do dia a dia essa realidade, com essa nossa fé, para que nós possamos, na hora da nossa morte, na hora desse passar pelo vale tenebroso da morte, Ele possa também, possamos invocar a Ele esse modelo, lembrarmos que São José, Ele nos ajuda com o seu modo de morrer, esse modo de viver a sua fé, é se alcançar a vida eterna. São José, padroeiro dos moribundos,